deixo para vocês uma visão bem ampla a respeito de como surgiram os controles do poder público, porque é o seguinte, a gente vai ver aí por esse roteiro, que no início, na época do, do sistema de governo dos reinados, das monarquias, etc., o Estado não tinha. As notas da primeira unidade saem essa semana. Não se preocupe acho que daqui para quarta-feira, quinta no máximo sai, tá? É, a, nas monarquias, como eu falei, os reis tinham o poder total, né? Os reis e rainhas tinham o poder total. Então, o Estado não tinha controle dos seus atos, nem de forma administrativa, muito menos constitucional, até porque também o sistema, vocês sabem que a evolução, vocês estudaram essa parte do direito constitucional, a parte de história, introdução, eu não sei como é que é dado aí, ela, o constitucionalismo no mundo é recente, é de 2 séculos para cá, não tem, não tem maiores tradições. Muito antes disso, existia formas de Estado, de governo, e ditavam as coisas de maneira muito diferente, né? Então, no primeiro momento, não existia controle dos atos, nem administrativos, nem muito menos constitucional, até porque não tinha Constituição. Sempre, por isso que o princípio da legalidade é muito ainda arraigado como princípio da legalidade. Nós ainda não nos acostumamos com o princípio da ordem jurídica, do direito, nós não nos acostumamos ainda com isso. O nosso costume ainda é o princípio da legalidade. Por quê? Porque nós não tínhamos Constituição, nós tínhamos as leis. As leis foram a partir principalmente da codificação, que existia antes leis esparsas e depois da codificação. Né? E vocês reparem que a codificação é coisa de dois séculos, um século, dois, as coisas vieram a se aperfeiçoar, iniciaram há 2 séculos e vieram a se aperfeiçoar em 1,5 século para cá. Não é? Então, essas coisas todas precisam ser vistas, precisam ser visualizadas dentro daquela sempre visão macro que eu digo, do direito, do assunto que vai se trabalhar e assim por diante. Não é? Pois bem, no primeiro momento não existia controle. No segundo momento, o controle que veio foi o controle dos atos administrativos. Né? O controle dos atos administrativos, eu recomendo para vocês uma obra clássica que é famosa no mundo inteiro, que é brasileira, de nosso conterrâneo, Seabra Fagundes, o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Olha. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Isso escrito na década de 30, né? Início da década de 30, imagine aí. Da década de 30, bem esclarecendo, do século passado, do século XX. Né? O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Você veja, era uma coisa muito importante já se saber o controle dos atos administrativos. Ainda estava se estudando aqui a consolidação do controle dos atos administrativos. Né? Posteriormente, com o constitucionalismo, aí nós passamos a visualizar uma outra espécie de norma, uma outra espécie de instrumento legal, que não era mais uma questão de lei, no sentido clássico, no sentido que se tem de lei, de um texto de lei na mesma hierarquia de todas as leis e assim por diante. Nós passamos a ver outra coisa, que foi a questão da Constituição e as normas infraconstitucionais, aí a Constituição lá no topo da pirâmide, as outras normas infraconstitucionais, umas logo abaixo, outra em seguida, e outra lá na base, e assim por diante. Não é? Bom, aí nós tivemos o quê?
Em razão disso, nós tivemos o nascimento de dois sistemas de controle de constitucionalidade no mundo. Tá? O controle de constitucionalidade difuso, surgido no sistema americano. Eu estou fazendo aqui só, olha, veja só um apanhado pontual para a gente relembrar assuntos que vocês já conhecem, tá certo? Não estou tratando desses assuntos porque não é da minha área e nem é do o tema que está aqui posto. O tema posto é outro, que é a questão da evolução do controle concentrado. Muito bem. Então surgiu o quê? No mundo, duas espécies de controle de constitucionalidade após o constitucionalismo. O sistema americano, controle difuso, lá em 1804, famoso caso, Metz versus Madison, e vai por aí assim. E, posteriormente, isso foi no início do século XIX, no iníciozinho do século XIX, e posteriormente, 2 décadas depois do século XX, surgiu o controle de constitucionalidade concentrado. Esse na Europa, mais especificamente na Áustria, e que foi mais desenvolvido na Alemanha. E muita gente diz que é o sistema alemão. É o sistema alemão, é assim também, mas não que ele tenha nascido na Alemanha. A Alemanha perdeu a oportunidade histórica de ter criado o sistema de controle concentrado de constitucionalidade, quando, por volta de 1916, houve uma reforma entre 1910 e 1916, uma reforma constitucional na Alemanha, Kelsen tinha o estudo do controle de constitucionalidade concentrado, submeteu a essa reforma constitucional e o projeto dele de controle concentrado não foi aceito. Isso foi uma frustração muito grande dele, ficou meio recolhido por isso. Naquela época as pessoas tinham um verdadeiro drama nas suas posições e não aceitavam rejeições, a autoridade científica de conhecimento era muito importante, muito relevante. Então, aí ele se recolheu, e quando foi por volta de 1920, por aí assim, ele foi chamado, a Áustria que ia fazer uma reforma constitucional, e foi chamado para apresentar o projeto dele, da hierarquia das leis, da questão da pirâmide das leis, do controle concentrado, e ele apresentou isso no parlamento australiano, austríaco, aliás, e o, o projeto foi aceito e se transformou no primeiro controle de constitucionalidade concentrado no mundo. E a partir desse segundo momento, nós passamos a ter os dois controles de constitucionalidade no mundo, né? Isso depois de ocorrer a evolução, primeiro, do Estado irresponsável para o Estado sujeito a controle. No primeiro momento, como eu já falei, controle dos atos administrativos, da legalidade, sob a perspectiva dos atos que eram realizados. Né? E um segundo momento, aqui para resumir o máximo possível, do controle já das próprias leis, que é o chamado controle de constitucionalidade, a Constituição controlando as leis, os atos, as regras, as normas infraconstitucionais. E aí esses dois sistemas implantados no mundo, né, passaram a se denominar o controle difuso, chamado de controle difuso, de controle subjetivo e de controle incidental. Né? Essas denominações são para a mesma espécie de controle. Controle difuso por quê? Porque qualquer juiz pode se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de uma lei, tornando-a inválida, tornando-a, originariamente se dizia nula, e afastando essa lei para aplicação no caso concreto. No caso concreto é o que vem a questão de se chamar de controle incidental. Incidental por quê? Porque ele é analisado dentro de um processo onde se está buscando um direito subjetivo,
direito individual, certo? Hoje nós poderíamos dizer subjetivo ou coletivo, não é? Mas ainda se apregoa, ainda se está acostumado a falar muito sobre o caso concreto na defesa de direitos subjetivos, na defesa de direitos individuais. A gente ainda, a doutrina toda ainda é muito apegada a essa terminologia que é secular, não é? Isso daqui a um século mais, talvez, a gente já tenha outra linguagem, com certeza. E aí, incidental por isso, porque dentro daquela ação que se ajuiza na busca de um direito subjetivo, argue-se, suscita-se a inconstitucionalidade da norma incidente sobre aquele direito que você diz que está violado. E ele está violado, direito individual violado, ou subjetivo, em razão da norma que está sendo aplicada, você reputar ter como inconstitucional. E aí, vindo o juiz a reconhecer, afasta a norma e o seu direito está assegurado, certo? Então, é incidental por isso, chamado de subjetivo, por quê? Porque ele diz respeito exatamente a uma ação onde se busca um direito subjetivo, um direito individual. Também é chamado por isso. Então, ele, na realidade, é utilizado para a defesa dos direitos subjetivos, né? No caso concreto, na concretude do caso, subjetivo naquele caso, para aquele caso. Então, essa é a visão. Só fazendo aqui uma rápida remissão para poder a gente se encaixar no nosso tema. E o outro, que é o chamado controle concentrado. O controle concentrado em contraposição a controle difuso. Controle difuso, que eu disse, qualquer juiz ou tribunal pode declarar inconstitucionalidade. No controle concentrado, só existe um órgão em cada nação, em cada país, para declarar a sua inconstitucionalidade. Então, concentrado, porque concentra-se num único órgão jurisdicional, tá certo? Além de concentrado, é conhecido também como controle objetivo. Controle objetivo por quê? Porque se ataca a norma em abstrato, certo? Se ataca uma norma dentro da ordem jurídica, dentro do direito positivo vigente. É o quê? O direito objetivo, o direito posto. Então, se ataca a norma abstratamente diante do direito posto, certo? Por isso que é chamado também de controle objetivo. Chamado de controle objetivo, de controle concentrado e também chamado de controle por ação. Por ação por quê? Porque ele não é suscitado dentro de uma ação na busca de um direito individual. Ele é buscado através de uma ação própria, exclusivamente voltada para suscitar a inconstitucionalidade da norma abstratamente, sem que eu vincule a uma situação concreta que eu vá trazer ao juiz. Então, eu estou aqui apenas relembrando essa terminologia dos dois sistemas, porque nós vamos sempre falar aqui, não falar no concentrado, não falar no objetivo, no controle por ação, mas uma vez ou outra se refere ao outro controle, pode utilizar uma dessas expressões e vocês já estarem sabendo de que se trata, né? Então, a gente tem que ter logo o domínio da linguagem para poder a gente colocar na nossa mente o reflexo do pensamento a fim de que se perceba, se compreenda, se entenda e se saiba de que está falando. Esses é que são os pontos sobre os quais nós devemos sempre ter cuidado, logo na primeira leitura, informação que se tem de um instituto jurídico. Não é? Muito bem, situado aí esse sistema, ou esses sistemas no mundo, no Brasil. Bom, no Brasil, até 1891, era aquela história, nós não tínhamos o controle concentrado, nem difuso, nenhum dos dois controles de constitucionalidade não existia. Não é? Você veja o seguinte, nós tínhamos
a partir da Constituição de 1822, mais ou menos, nós tínhamos uma espécie de divisão dos poderes meio precária, mas e tinha o quê? O rei, o imperador, como poder moderador. Você imagina, o poder moderador era do próprio rei, imagine. Isso significava o controle dos atos judiciais, legislativos e administrativos. Imagina, era o poder moderador que fazia mais ou menos esse papel. Aqui, colocando as coisas mais ou menos dentro do sistema que era na época. Só em 1891, depois da proclamação da República, não é isso? Surgiu a primeira Constituição republicana. Tá? Com a primeira Constituição republicana, aí nós passamos a ter agora uma outra estrutura da ordem jurídica, a monarquia para a República, minha gente. Nossa, modifica toda a estrutura e toda a visão que se tem da ordem jurídica, do direito e dos direitos. As coisas são muito diferentes, certo? São muito diferentes. Por isso que, às vezes, quer se fazer comparação com o direito brasileiro e direito inglês, não dá para comparar nada, pelo amor de Deus. O sistema lá é totalmente diferente, é uma estrutura voltada para determinados valores da sociedade, do Estado, da nação, não tem nada a ver com a forma de interesses, valores da nação brasileira. Então, são essas coisas sempre que tem que se ter em vista, né? Bom, então, com a Constituição de 1891, o que foi que nós tivemos? Nós tivemos, na realidade, aí sim, nós copiamos o sistema americano, né? Copiamos o sistema americano de tal forma, né, que até o nome do país passou a ser quase que só mudou de Estados Unidos da América para Estados Unidos do Brasil, na Constituição de 1891. Copiou-se tudo. E, logicamente, que copiou-se o controle de constitucionalidade difuso. Né? Esse controle de constitucionalidade difuso, que na Constituição de 1891 veio através do artigo 59, parágrafo 1º, a linha B, quando diz o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal julgar em grau de recurso, naquela época só tinha o Supremo, né? As questões, eu digo, de terceira instância, as questões resolvidas pelos juízes e tribunais, olha, pelos juízes e tribunais, assim como as de que trata o presente artigo, parágrafo 1º, e o artigo 60, certo? Então, essa era a forma de controle difuso. E nesse parágrafo 1º do artigo 59, dizia o seguinte: das sentenças da Justiça dos Estados, em última instância, haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal, tá vendo? Em última instância, no segundo grau, no que hoje corresponde aos tribunais estaduais, era da época, e hoje federais, estaduais, do trabalho eleitoral e assim por diante. Tá certo? E na letra B, que era exatamente a proclamação do sistema, a completude do sistema, quando se contestar a validade de leis, olha, ou de atos dos governos, dos estados em face da Constituição, das leis federais, e a decisão do Tribunal do Estado considerar válidos esses atos ou essas leis impugnadas. Quer dizer, quando havia também discrepância entre uma lei estadual e uma lei federal ou a Constituição Federal. Por quê? Porque a validade de uma lei estadual pode ser reconhecida quando ela está em discrepância, em desarmonia com um sistema federal, com a Constituição Federal e assim por diante. Então, ainda hoje nós temos também esse controle, essa hipótese, não é isso? Bom, minha gente, e aí o sistema veio a se completar de forma bem sistematizada através de uma lei que ficou muito conhecida, porque é a Lei 221 isso já em 94, de 20 de novembro de 94, essa lei foi que organizou a Justiça Federal. Em seu artigo 13, parágrafo 10, preceituava o seguinte: os juízes e tribunais apreciarão a validade das leis e regulamentos manifestamente incompatíveis
com as leis e com a Constituição. Olha aí, dando aos juízes o controle de constitucionalidade difusa, que essa lei já estava mais ou menos prevista na Constituição, né? Mas aqui deixou bem claro que cada juiz, em cada competência que eles exerciam, fossem juízes estaduais ou federais, não é isso? Justiças locais. Então, haveria o quê? O que o legislador aqui disse, caberia ele apreciar a validade. Olha, a validade é o reconhecimento, a declaração da inconstitucionalidade da lei, tá certo? E no artigo, isso foi no artigo 13, parágrafo 10 dessa lei 221. Essa lei foi que ficou conhecida porque foi a lei que criou a Justiça Federal pela primeira vez no Brasil. Por quê? Porque também, com a proclamação da República, havia necessidade de uma proteção dos atos do poder público federal, porque aí nós tínhamos a questão da federação, não é? O princípio da federação, onde nós tínhamos a união, a prática dos atos pela união, as competências da união, e tínhamos a prática dos atos pelos estados, a competência dos estados, não é? Então, houve a necessidade de se criar a Justiça Federal. Isso foi uma ideia, inclusive, de outro potiguar, né, que conhecia muito o direito americano na época, certo? E quando a Constituição de 1891 foi proclamada, foi promulgada, aliás, ele falou, olha, nós temos que criar imediatamente a Justiça Federal, tem que criar o sistema americano, porque nós temos agora os atos da União, nós temos agora que visualizar as coisas de forma diferente. Há uma divisão de tarefas do Estado e uma divisão de tarefas com relação aos julgamentos, aos controles dos atos, tá certo? Aí, que foi, não sei se vocês sabem, a figura histórica é muito conhecida na universidade, não sei se vocês sabem, né? Porque dá nome o que? Diretório, Centro Acadêmico do curso de Direito, né? Que é o quê? É o Centro Acadêmico o quê? Centro Acadêmico Amaro Cavalcante, tá certo? Então, olha, o anteprojeto, a ideia dessa lei de organização da Justiça Federal foi de Amaro Cavalcante, logo depois da Constituição, em 1892, 93, aí, até que surgiu a Lei 221, de novembro de 1894, tá vendo? Os nortes rio-grandenses sempre têm grandes participações na estrutura da nossa ordem jurídica desde a sua origem, não é isso? Muito bem. E aí, minha gente, perdurou esse sistema até 1934. Nós tínhamos aí apenas e tão somente o sistema do controle de constitucionalidade difuso. E só surgiu aí em 1891, controle de constitucionalidade difuso. Bom, veio a Constituição, depois a Constituição de 34. Tá? A Constituição de 34, ela criou, aí aqui nasce o que nós vamos trabalhar aqui, a Constituição de 1934, ela criou o chamado controle de constitucionalidade embrionariamente, de forma muito incipiente ainda, de constitucionalidade concentrada. Quando? Quando ela criou, através do artigo 75, número 2, inciso 3, a linha B, julgar recurso extraordinário e as causas decididas pelas justiças locais, quando se questionar sobre a vigência ou validade de lei federal, que era o recurso extraordinário, maioria absoluta e tal. E lá, aliás, era no artigo 12, inciso, parágrafo 2º da Constituição de 1934, acho que era o inciso 7º, né? Aí o Constituinte de 34 criou o quê? O que a gente chama representação de inconstitucionalidade por ato interventivo da União nos Estados. A denominação, embora um pouco longa, mas ainda assim abreviada, é essa.
a representação de inconstitucionalidade por ato interventivo da União nos Estados. Pronto, isso ficou proclamado. Quando? Em 1934, através do artigo 12, inciso 7, parágrafo 2º da Constituição de 34, que diz o seguinte: provocação, era levada uma provocação do Procurador-Geral da República para que a Corte Suprema, Supremo Tribunal Federal, olha, tomasse conhecimento da lei federal que houvesse decretado a intervenção da União no Estado membro em caso de inobservância de certos princípios constitucionais, tá certo? Eis aí, em 1934, fazendo surgir, nascer para o Brasil o embrião do controle de constitucionalidade concentrado. Por que é o embrião do controle de constitucionalidade concentrado, professor? Porque aí nascia o quê? Uma espécie de ação, olha, uma espécie de ação, uma demanda julgada por um único órgão, Supremo Tribunal Federal, certo? Para atacar um ato em abstrato, que era a lei que decretasse, que viesse a intervir a União nos estados. Tá vendo? Porque é que é concentrado, controle concentrado, isso em 1934. Ok? Bom, aí eu quero que vocês fixem bem isso daí, que é onde vai partir a nossa, a nossa questão da próxima prova, né? Que é exatamente mostrando a vocês o início, o embrião do controle de constitucionalidade concentrado no Brasil. Então, cuidado agora daqui por diante para a gente trabalhar isso. 1934, 1937, aí, minha gente, o judiciário em 1937 praticamente foi suprimido do sistema brasileiro como poder, porque as decisões judiciais ficaram na mão do presidente da República, se ele aceitava ou não. Se ele não aceitasse uma decisão, logicamente, ele tinha o poder de suspender, de cassar. Então, veio a história da ditadura de Vargas e proclamou essa situação. A Constituição em 1946, aí vem a Constituição de 46, renova tudo, renova o controle difuso e traz, em 1946, de volta essa representação de inconstitucionalidade por ato interventivo da União nos Estados. Por ato interventivo da União nos Estados, tá certo? 1946, certo? 1946, aí, em 1965, tá? 1965, foi promulgada uma emenda constitucional, número 16, de 26 de 11 de 65. Nessa emenda constitucional, foi criada uma outra representação de inconstitucionalidade, uma outra representação de inconstitucionalidade, embora com o mesmo nome, só que essa representação de inconstitucionalidade, ela era o seguinte, ela tinha as seguintes características: ela dava a legitimidade ao Procurador-Geral da República, certo? A legitimidade dela era o Procurador-Geral da República. O mesmo legitimado ativo da outra representação de inconstitucionalidade interventiva, chama-se também assim, a representação de inconstitucionalidade interventiva. Quem era o legitimado? Procurador-Geral da República. Em 1965, veio a emenda constitucional número 16, que criou outra representação de inconstitucionalidade. Quem era o autor dessa representação? Procurador-Geral da República, certo? Agora, ela cuidava de quê? Porque na primeira, o objeto, olha aí, sujeito e objeto, aquela regra que eu sempre falo para se saber esses dois elementos da demanda para poder a gente identificar as coisas. Legitimado um só nas duas representações. Agora, o objeto da primeira era apenas e tão somente uma lei que viesse a intervir, que fosse aprovado para intervir a União nos Estados. Só numa situação dessa. Certo? Bom, agora,
essa segunda representação, professor, ela tinha papel como objeto, poder suscitar, junto ao Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade de qualquer lei ou ato normativo. Ah, professor, veio para aí. Agora, o sistema que a gente tem, olha, de ação direta de inconstitucionalidade, por inconstitucionalidade da norma ou por ato normativo. Lei ou ato normativo. Ah, exatamente. O objeto dessa representação de 1965 é extremamente amplo, altamente dilatado. Poderia-se atacar qualquer lei. Só tinha um detalhezinho. Quem poderia atacar? Somente o Procurador-Geral da República. Bom, falando isso hoje, sabendo hoje como é a estrutura do Ministério Público Federal, a gente não achava isso nada demais, né? Mas, para a época, tinha um detalhe. O Procurador-Geral da República era exercia um cargo de confiança do presidente da República. Só. Então, o que isso significava? Ou significa? Significa que o Procurador-Geral da República poderia entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, aliás, na época chamada de representação de inconstitucionalidade, para atacar a inconstitucionalidade de qualquer lei ou ato normativo. Ótimo. Mas ele só atacava se fosse uma coisa que desagradasse o governo. Se fosse em sentido contrário, em benefício da coletividade, em benefício de determinado segmento da sociedade, ele não ia atacar. Só se o presidente dissesse, se interessasse ao poder central. Porque se não interessasse, ele dizia, bom, o procurador, não, mas eu tenho autonomia para ele. Se você tem autonomia para entrar com ação. Tá certo, pode entrar. Ou, quando é que você vai entrar? Eu vou entrar amanhã. Ah, não tem problema, amanhã você já não é mais procurador, você não pode mais entrar. Porque eu já o destituo hoje. Então, era um cargo de confiança, destituível, ad nutum, que é a expressão latina que a gente utiliza, né? Destituível ad nutum e, logicamente, consequentemente, ele o destituía. E o procurador só podia ajuizar alguma ação dele, alguma representação de inconstitucionalidade quando essa representação dissesse respeito à quebra de interesses do próprio poder público. Aí o próprio presidente era quem dizia, olha, eu quero que ajuize uma ação, uma representação de inconstitucionalidade dessa lei que o Congresso aprovou aí, porque isso é um absurdo, desse jeito a administração não vai funcionar. Esses discursos de hoje, que é a mesma coisa de discurso de 50, de 100, 200, 300, 500, 1000, 5 mil, 10 milhões, 1 trilhão de anos atrás. É o mesmo discurso. O poder não gosta de ser perturbado. Pronto, é isso. O mesmo discurso, certo? O discurso é um só. No curso do tempo da história, tanto faz um século, como um milênio, como um trilhão de milênio, e a coisa é a mesma coisa, certo? O discurso é o mesmo, do mesmo jeito. Então, vocês já começam também a se conscientizar disso. Tem nada dito e repulsivo nos dias de hoje que é diferente de um século, de 2, de 1000 anos, de 100 mil anos atrás. Não. É a mesma coisa. Aliás, na época era pior, porque realmente as pessoas que administravam tinham poder, né? Concentravam-se nele todos os três poderes. Não é? Então, não havia nem discussão. Discussão para quê? Nem se discutia. Por isso que demorou milhares de anos para mudar esse sistema. E mudou no Brasil só há 100 e poucos anos. Aí a resistência ainda é muito grande, 100 e poucos anos não significa nada. Quando for daqui a 500 anos, talvez a gente esteja aceitando a ideia da República, talvez esteja aceitando a ideia dos controles, um pouquinho mais, mas demora aí 400, 500 mil, 100 mil anos, sei lá quantos. Ninguém vive as coisas, nem faz as coisas hoje para hoje não, minha gente. As coisas são feitas para o futuro, para séculos na frente, para milênios. Se diz uma coisa hoje, mas as coisas não são feitas hoje assim,
como se diz, não. É complicado. Tudo isso tem que ser trabalhado para poder se entender como as coisas funcionam. A pressa de vocês, eu sei que é grande, vocês querem ver tudo realizado daqui para vocês se formarem. No final do ano, no próximo ano. Ah, vocês podem ficar despreocupados. Todos nós somos assim. Eu vou só contar uma historinha bem interessante que aconteceu comigo quando eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade em 1976, veja aí. Aí, quando eu entrei na faculdade, tinha iniciado no Congresso, tinha iniciado não, tinha se restaurado e tinha se sistematizado um projeto de lei do Código Civil, olha, isso, 1976. Presta atenção nessa historinha. Aí, quando o professor de Direito Civil foi dar aula de Direito Civil, aí falando, código, a primeira aula, a gente tinha que comprar um código, ninguém sabia nada. Aí eu disse, e eu com dinheiro muito imprensado, ganhava um salário mínimo no cartório que eu trabalhava, dificuldade danada. Professor, mas eu vou comprar esse código, e eu já tinha visto o projeto, achava que ia ser aprovado dentro de um mês ou no máximo 2 meses depois. Vou comprar esse código, depois eu perco meu dinheiro, que vai sair um novo, tudo diferente. Aí ele deu uma risada, era uma figura, professor Paulo Viveiro. Era o último ano que ele estava ensinando, ele estava completando 70 anos e ia se aposentar. A última turma que ele estava ensinando era nossa. Aí deu uma gargalhada, foi disse, meu filho, pode comprar o código, porque você vai se formar, esse código não vai ser aprovado. E você talvez ainda, se você for para a advocacia, você ainda vai estudar para os concursos da vida por esse código, porque ele vai demorar bastante para ser aprovado. Eu fiquei ali meio duvidoso e tal, aí comprei um código barato. O Código Civil realmente, até que a minha pressa até que ocorreu. Porque depois de decorrido é, é, já 45 anos dessa história, mais ou menos, é, o Código Civil foi mudado, só que em 2002. Quantos anos depois, professor? 20, 24, 26 anos depois. 26 anos depois. Olha, todos nós temos essa pressa de achar que as coisas vão funcionar, modificar assim do dia para a noite. Não, 26 anos depois que o professor disse isso, e olha que naquele momento histórico era só o que se falava. O Código Civil vai sair e tal, agora as comissões estão trabalhando. Olha, a gente dizia, vai ser na próxima semana. Pela imprensa da época, pelo que se tinha de informação. Olha, isso vai sair agora. Demora 30 dias, não é possível. 26 anos depois. Tá certo? Para vocês terem uma ideia de como as coisas funcionam. Certo? Isso era uma coisa que se pensava que era 30 dias depois. Então, se eu não tivesse comprado o código, ficasse esperando, olha aí. O código que foi preciso eu comprar foi outros, me atualizar ainda com muitas leis que vieram modificando e tudo, minha gente. É assim, vejam como são as coisas. É assim que funciona a máquina no mundo inteiro, certo? Não é uma coisa também daqui, nem uma peculiaridade do caso, não, não é assim, certo? Bom, minha gente, então essa emenda constitucional, voltar para a emenda. Essa emenda constitucional teve esse perfil, ampliou o objeto da representação de inconstitucionalidade, mas deixou o mesmo legitimado. E o legitimado tinha essas limitações e praticamente não ajuizavam uma representação de inconstitucionalidade dessa espécie, dessa emenda constitucional número 16, porque isso só ocorria quando interessasse ao governo que ele ajuizasse. Pronto. Aí pediram um cargo de confiança, olha, eu quero que você veja aí a inconstitucionalidade dessa lei, o Congresso aprovou, porque está incomodando muito o governo, por isso, por aquilo, por aquilo. Pronto. Como a gente vê aí a todo dia, toda hora, de outras situações. Muito bem. Aí cadê a sociedade civil? Não tinha. Bom, isso foi em 65. E em
pleno início da chamada revolução, movimento, eu não sei o que foi, qualquer coisa que disseram, eu não vou discutir isso aqui agora. Eu sei que houve um poder de força em 64. Nós estávamos no auge, por isso que foi criada essa representação de inconstitucionalidade, porque era para exatamente dar mais poderes ao próprio poder central. Olha aí, era para esse fim. Aí o fim político era esse. O objetivo maior era esse. Bom, aí, logicamente, ali naquele momento não se questionou nada, porque o Instituto Novo estava sendo criado. Aí, a partir da metade da década de 70, por volta de 76, exatamente na época que eu entrei na universidade, as coisas começaram a se movimentar, se dirigindo a um discurso de abertura política, disso, daquilo, aquilo outro e tal. E haver uma marcha para a redemocratização, era aquela era o prato do dia naquela época. Muito, muito discurso, muito movimento, mas a repressão ainda forte, né? Mas já começava-se a haver uma resistência e tal. E aí descobriu-se o quê? Aí foi se estudar essa representação e o que, que acontece? Nessa hora, todo tipo de coisa, qualquer probleminha, ele se transforma num pandemônio, ou numa pandemia. Qualquer coisa se transforma num pandemônio ou numa pandemia. E aí se descobriu essa representação, e através da OAB, que era uma das grandes entidades nacionais, encampava a ideia da abertura política, a democratização, isso tudo começou o discurso por ali pela metade da década de 70. Aí a OAB encontrou nessa representação um discurso e um motivo para debater a questão da abertura política. E descobriu que essa representação de inconstitucionalidade era mais um instrumento de força, de centralização de poder e tal. E começou a fazer um movimento no Brasil inteiro para o seguinte, repare, como nós não tínhamos ainda muita informação, nós não tínhamos uma cultura, não tínhamos um desenvolvimento a respeito do controle de constitucionalidade concentrado no mundo, passou-se a trabalhar, pelo menos a ideia é o seguinte, olha, o Procurador-Geral da República pode ajuizar essa ação todas as vezes em que uma entidade de âmbito nacional, aí quem? Uma OAB, uma OAB, uma, uma outra entidade, uma confederação nacional, uma associação de entidade de classe de âmbito nacional, fizesse um pedido com uma representação ao Procurador da República, e o Procurador da República ficava obrigado a ingressar com essa ação, a pedido de uma entidade dessa. Isso era uma forma só de provocar, logicamente, irritava mais, né? Isso não ia ter sucesso. Mas isso serviu de discurso aí aqui nos corredores da universidade. Escutei muito discurso sobre isso. OAB, palestra de fulano, ciclano, beltrano, Sepúlveda Pertence, que era cabeçava nacionalmente esse movimento, que era um grande constitucionalista da época, novo e tal, e encampou a ideia e saiu pelo Brasil apregoando, fazendo palestras nas faculdades, nas OABs, nas sedes das OABs, onde ele encontrasse um espaço para falar, porque o problema naquela época era a dificuldade também de se ter um local para falar. E ele, logicamente, ia. E o pessoal do curso de Direito corria para lá. Era assim. Bom, lógico que não teve sucesso. E a OAB entrou com muitas representações junto ao Procurador da República. O Procurador da República nunca deu nem ouvido, né? Nem para ele não estava vendo nada. Nada, nada. Mas aí veio a abertura, aí realmente a história da abertura foi se acentuando. Na década de 80 veio o movimento das diretas já, e a coisa já estava
um avanço muito grande e tal, e esses movimentos e essas bandeiras e essa representação era uma das bandeiras, né? Repare como eram as coisas. Então, quando foi em 80, aí as diretas já em 80, 84 foram frustradas, aí veio a eleição indireta, Tancredo Neves é eleito, nomeia seu ministério, no dia de tomar posse, na véspera, morre, e vai a confusão. Sarney assume e promete que vai nomear todos os ministros que Tancredo já tinha escolhido, e os atos já estavam todos prontos para assinar no outro dia de manhã e de noite, quando se foi dormir, Tancredo era o presidente, amanheceu o dia, o homem doente não podia nem tomar posse e assinar os atos, para vocês terem uma ideia como foram as coisas. O que aconteceu? Aí tá, Sarney nomeou aqueles ministros que Tancredo já tinha indicado, os atos já estavam prontos, mudaram o nome lá para Sarney, né? E fizeram as nomeações. E o procurador da República, que foi escolhido por Tancredo e nomeado por Sarney, foi Sepúlveda Pertence. E aí, Sepúlveda Pertence assumiu a Procuradoria da República. Agora vai ser o procurador da República que teria que aceitar aquelas representações que ele próprio tinha assinado muitas para ajuizar as representações de inconstitucionalidade junto ao Supremo. Olha as coisas da vida como são, tá vendo? No espaço aí de 10, 15 anos, mudou totalmente. Não foi da água para o vinho, porque eu não gosto de fazer essa comparação da água para o vinho, porque está tudo é líquido, né? Só muda o sabor. Aí eu chamo a mudança da água para o sólido. É uma mudança mais radical, né? Do estado líquido para o estado gasoso, para o estado sólido. Então, houve essa mudança radical. Mas aí Sepúlveda Pertence cumpriu com o que ele vinha pregando e ajuizou as representações de inconstitucionalidade, que a OAB, as entidades que eles julgavam com o poder de fazer a representação ao procurador da República, julgasse. Aí, nessa época, para aquela época, não foram muitas assim, mas algumas dezenas que tinha foram ajuizadas. Foi considerado uma grande avalanche de representação de inconstitucionalidade no Supremo, antes mesmo da Constituição de 88. Bom, minha gente, é por isso que eu escrevi um artigo, você bota aí depois no grupo, tá certo? Aquele promessa deve ser cumprida, uma coisa assim, que a gente colocou na turma do semestre passado e renova agora para essa turma, que é mais ou menos isso que eu estou falando, certo? Sobre por que a Constituição de 88 veio com um poder de controle concentrado tão forte e com a amplitude de legitimados que tem lá no artigo 103 da Constituição. Aí, minha gente, eu quero chegar. Olha. Aí, depois dessa emenda, depois de todo esse movimento, veio a Constituinte, e na Constituinte esses debates foram altamente prestigiados, acirrados e altamente prestigiados, que terminou criando na Constituição de 88, que não se tinha, você veja as coisas como são na vida, não se tinha tradição, conhecimento, bagagem, cultura do controle de constitucionalidade concentrado no Brasil, a não ser aquela representaçãozinha que praticamente também nunca tinha sido utilizada, aquela de 34, de ato interventivo. Não é? Pois é, quase não se tinha nada, e aí veio a Constituição de 88 com ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, por ato omissivo, e mais a representação interventiva. Então, a Constituição de 88 trouxe 3 instrumentos de controle de constitucionalidade, denominando, só a representação lá interventiva ficou com a mesma denominação, que ainda tem hoje, é um dos instrumentos de controle concentrado, tá certo? Mas trouxe 2 instrumentos de controle de constitucionalidade concentrado, com detalhe, 2 instrumentos para declarar a inconstitucionalidade. E a legitimidade? Aquela legitimidade do artigo 103. A legitimidade é enorme. Aí veio com o presidente da República, procurador da República, a OAB, Confederação Nacional, a entidade de classe de âmbito nacional. Olha, aquilo que se apregoava para ir apenas fazer uma representação ao procurador passou a ser legitimado dentro da Constituição de 88. Olha as coisas como são. E naquele momento histórico passou a legitimidade de
um único legitimado para dezenas de legitimados, para não falar em centenas, que talvez já tivesse aí mais de uma centena de legitimados naquele momento histórico. Ou seja, só os governadores do Estado, mesa de câmaras, mesa de Assembleias Legislativas, só aí são 52, que é 26, com 26, 52 legitimados. Mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado, presidente da República, procurador-geral da República, OAB, as entidades, confederações nacionais. Quantas confederações tinha naquela época? Sei lá, hoje eu sei que são centenas. Associações de âmbito nacional. Quantos tinha naquela época? Sei lá quantas. Hoje eu sei que tem também dezenas, se não centenas. Então, vocês vejam como a mudança foi extremamente radical também nesse momento histórico. Bom, isso ficou sendo uma coisa muito pesada contra o governo, porque tudo isso podia se declarar inconstitucionalidade, primeiro, por ato comissivo, quer dizer, uma lei ou ato normativo tido como inconstitucional, alegando-se a inconstitucionalidade, poderia ser atacado no Supremo Tribunal Federal, porque as entidades representativas da sociedade eram altamente expressivas para ir ao Supremo Tribunal Federal, e, logicamente, havia um crescimento excepcional dessa possibilidade. E também aí o Congresso criou, a Constituinte criou, a ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo. Por ato omissivo era exatamente quando não se regulamentasse a matéria na Constituição. O direito estava previsto na Constituição, mas a matéria dependia de uma regulamentação por lei, não se fazia ou não se vinha a fazer essa regulamentação da matéria por lei prevista na Constituição, o direito, mas não podia ser exercido porque não tinha regulamentação legal, e aí poderia se ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo. É uma das que nós vamos estudar aqui, tá certo? E declarar a inconstitucionalidade do ato que não existiu. Olha aí, tá certo? Que é uma das espécies de inconstitucional, de ação direta de inconstitucionalidade que está lá na Lei 9868, que nós vamos estudar aqui, tá certo? Acho que é artigo 12, letras A, H, parece que até aí. Nós vamos ver tudo detalhadamente. Eu vou voltar a pegar aqui no ponto que eu estou deixando para a gente trabalhar isso lá, tá certo? Quanto aos sujeitos, quanto ao objeto, tá certo? Bom, aí 2 institutos, com a representação que já existia de ato interventivo, 3 institutos de controle de constitucionalidade concentrados no Brasil. Esses 2 com um objeto amplíssimo e legitimados de toda a representação da sociedade. O governo se sentiu, depois da Constituição, o que se chamava na época, ameaçado, acuado, muito pressionado por muitas ações de controle de constitucionalidade, direta de inconstitucionalidade no Supremo, e aí ficou muito incomodado com isso. E começou a falar que tinha que haver uma mudança nisso. Mas a Constituição proibia a sua alteração até 5 anos, não podia haver emenda constitucional. Depois de 5 anos ia haver a emenda constitucional, podia ser, com 5 anos, podia se fazer inicialmente a emenda constitucional de revisão, a emenda constitucional de revisão. Mas antes de 5 anos, não podia. Bom, durante os 5 anos da Constituição, a Constituição completou 5 anos. Durante esse ano de 5 anos, ainda pode fazer emendas constitucionais de revisão. O governo não teve dúvida quando, decorrer de 5 anos, ele já estava sufocado e se sentindo muito ameaçado, poder, tendo em vista essa exuberância do controle de constitucionalidade no que diz respeito à declaração de inconstitucionalidade por todos os meios e formas, era uma coisa louca para a época. Então, ele, assim que completou 5 anos, o governo, no outro dia, já entrou com um projeto de emenda constitucional, a emenda constitucional de revisão. Esse projeto tomou o nome de
emenda constitucional número 3, de revisão, para apenas e tão somente para criar a ação declaratória de constitucionalidade. Olha aí as coisas. Que era o quê? O governo tem um contrapeso, que era exatamente quando um ato fosse questionado no que diz a respeito, um ato normativo ou uma lei, os tribunais juízes por todo o Brasil começassem a dizer que era inconstitucional, ele entrava com uma ação só no Supremo para declarar a constitucionalidade, logo para ver se matava aquela discussão, aquela divergência que se proliferava por todos os cantos do país. Aí entrou e foi aprovada a emenda. Aprovada a emenda, isso foi um debate muito acirrado naquela época, aquelas coisas que a gente vê hoje para outras coisas, foi tudo nessa seara. Então, um debate muito acirrado, foi aprovado, e aí, quando foi aprovado, imediatamente entrou-se com ação direta de inconstitucionalidade da emenda constitucional de revisão. E aí surgiu outro debate. Se o Supremo poderia declarar a inconstitucionalidade de uma emenda constitucional. Reparem aí agora a confusão. Então, entrou-se com a inconstitucionalidade da emenda e a inconstitucionalidade da nova ação declaratória de constitucionalidade. Isso foi um debate acirrado. A doutrina quase unânime nacional, com exceção de alguns atores, vamos chamar assim, que escreviam alguma coisa em favor do governo, alguns procuradores, pessoal ligado mais ao governo, mas quase toda a doutrina se posicionou pela inconstitucionalidade da ação. A questão da emenda ficou. Não se tinha experiência disso, olha, não tinha acontecido no Brasil ainda. Aí eu sei que o Supremo, resumindo aqui, o Supremo julgou as duas coisas nas ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas na época e reconheceu a constitucionalidade da emenda, disse que o Supremo, e que o Supremo podia declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma emenda constitucional. Esse assunto ficou logo resolvido naquela época. Você veja aí, antes de 10 anos de completada a Constituição, esse assunto já estava resolvido. E também declarou a constitucionalidade da própria ação declaratória de constitucionalidade. Pronto, minha gente. Aí surgiu, nasceu o quarto instrumento de controle de constitucionalidade concentrado. Nós vamos estudar esses instrumentos, tá certo? Com exceção da representação, porque a representação não tem amplitude de objeto, é uma coisa só, nós não temos muito o que estudar, não. Mas esses outros, sim. Aí nasceu o controle, o quarto instrumento processual de controle de constitucionalidade concentrado na Constituição, após a Constituição de 88. Nesta emenda constitucional, para o governo, para não dizer que estava criando uma coisa só para o poder central, ou naquele momento histórico ele deu legitimado somente ao presidente da República, ao procurador da República, à mesa da Câmara e à mesa do Senado. Quer dizer, era uma legitimidade de concentração de poder. Só os poderes poderiam ser legitimados nessa ação declaratória de constitucionalidade. Veja isso daí como é interessante. Depois a gente vai ver, quando a gente for estudar lá na frente, né, a gente vai ver que isso mudou, alterado totalmente hoje, mas naquele momento histórico, a lei, nós vamos ver que na lei ainda está assim, só tinha esses 4 legitimados, certo? A lei que disciplina essa matéria, que é a lei 9868, que nós vamos estudar toda. Nós temos lá esses 4 legitimados, porque isso foi a lei que veio regulamentar depois, mas ela quando regulamentou, os 4 legitimados que tinha eram esses da Constituição, e foi colocado só esses 4. No momento histórico, porque, que foi em 99, você vê, em 99 já veio a regulamentação dessa matéria. 99 aí estava com o quê? Com 11 anos da Constituição. Já tinha havido toda essa discussão, já tinha havido tudo isso, e já estava se regulamentando a matéria por lei. Pois bem, minha gente, então, o governo, para não dizer que estava só trabalhando com a questão de concentração de poderes para ele, deixou lá
nessa emenda constitucional, a previsibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas só fez dizer que seria a arguição de descumprimento de preceito fundamental seria regulamentada em lei. Não disse nada, só a previsão da possibilidade. E aí, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental veio a ser regulamentada em 99, em dezembro de 99, através da Lei 9882, certo? 9882. E a ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo, por ato omissivo e ação declaratória, essas três foram regulamentadas pela Lei 9868 de 99, de novembro de 99. Tá certo? E em dezembro de 99 foi regulamentada a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Veja que detalhe interessante. E aí, com essas regulamentações, fez, vamos dizer assim, planificar, definir o sistema de controle de constitucionalidade no Brasil de forma estabilizada em 99, 11 anos depois da Constituição. E passamos a ter 5 instrumentos de controle de constitucionalidade concentrado. O sistema jurídico brasileiro passou a ter 5 instrumentos de controle de constitucionalidade concentrado. Vocês vejam aí como a coisa modificou de forma excepcional, extraordinária. A gente não tinha essa tradição no Brasil, não tinha essa cultura, não se tinha conhecimento, de uma hora para outra se viu com um mundo de controle de constitucionalidade à nossa frente. E aí, minha gente, daí para cá, aí já são, quando veio se consolidar esse sistema, 10 anos depois da Constituição, aí mais, a Constituição hoje tem 33 anos, então, vai completar agora, né? Então, nós tivemos mais 22 anos aí para estudar os institutos, para melhor entender e compreender. E vocês vejam, nós temos 22 anos só que esses instrumentos foram regulamentados, estabilizados. E ainda tivemos a emenda constitucional 45 de 2004, né? 2004, que veio ainda mexer com esse sistema, que veio dar a legitimidade à ação declaratória de constitucionalidade, a mesma legitimidade da ação direta de inconstitucionalidade. Ainda tivemos um aperfeiçoamentozinho do sistema em 2004, através da emenda constitucional 45, né? E aí, para outros mais preciosistas, somente a partir de 2004 é que realmente se veio a ter uma absoluta definição e sistematização do controle de constitucionalidade concentrado no Brasil. Bem, pode ser dito isso, tá certo? Porque aí nós já tínhamos a regulamentação, mas aí houve uma alteração ainda na Constituição no que diz respeito à legitimidade da ação declaratória de constitucionalidade. E aqui eu posso resumir dizendo, olha, primeiro, nós temos esses 5 instrumentos de controle de constitucionalidade concentrado no Brasil. Segundo, desses 5 instrumentos, 4 desses instrumentos têm o mesmo rol de legitimado, que é o rol de legitimado do artigo 103 da Constituição, tá certo? 4 desses instrumentos têm o mesmo rol de legitimado. Um desses instrumentos, que é a representação de inconstitucionalidade do Procurador-Geral da República por ato, que é um único ato, que só tem como objeto uma lei que, por acaso, tenha intervindo a União no Estado membro, em algum Estado membro. Pronto. Eis os 5 que é a forma de legitimidade. Agora, os objetos dessas ações, nós vamos ter que trabalhar, logicamente, somente depois que a gente foi estudando cada uma dessas espécies de ações. Não é? Cada uma dessas espécies de ações. Nós precisamos, nós vamos estudar a partir dessas espécies de ações, porque na Constituição, a estrutura da Constituição eu já pus aí para vocês, né?
de como ela ocorreu. Então, na Constituição, nós temos essa estrutura, certo? Os objetos, alguns objetos estão na Constituição, mas eles vão estar repetidos na lei. Por isso que nós vamos trabalhar a lei, certo? Exatamente trabalhando, nós vamos trabalhar a lei exatamente trabalhando aquilo que está só na lei, aquilo que é objeto do que está na Constituição, porque muita coisa dessas leis, dessas duas leis, elas estão na lei, estão na Constituição, certo? E aqui nós vamos, logicamente, informando isso. E esses instrumentos processuais, olha, reparem bem o que eu estou falando. Nós estamos trabalhando aqui com o que nós alcançamos na evolução do controle de constitucionalidade concentrado no Brasil. Fui até o último ponto, como ele chegou e como ele se configurou no âmbito da Constituição, tá certo? Como ele se configurou e como ele está configurado no âmbito da Constituição, certo? Agora, nós vamos trabalhar duas leis que o regulamentaram. A Lei 9868, que regulamentou o quê? A ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo, ação declaratória. Essa Lei 9868, ela regulamenta, disciplina, trata, versa, cuida desses três instrumentos de controle de constitucionalidade concentrado. A Lei 9882, ela cuida exclusivamente de um dos instrumentos. Qual, professor? O instrumento de controle chamado, conhecido no sistema jurídico como ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Logicamente, os objetos dessas ações vão ser estudados em cada uma dessas espécies de ações que estão na lei. E a representação de inconstitucionalidade, ela hoje é utilizada como uma denominação de representação, mas o sistema o sistema de processual, procedimental, é utilizado o mesmo sistema para ação direta de inconstitucionalidade, porque, na realidade, uma ação direta de inconstitucionalidade. Não é? Mas essa representação ela teve uma regulamentação de seu procedimento em 1964, aqui no próprio roteiro, certo? No próprio roteiro vocês podem constatar isso. Em 1964, através da Lei 4337, regulamentou a representação de inconstitucionalidade. Que representação de inconstitucionalidade era essa que existia em 64? Aquela representação de inconstitucionalidade do Procurador-Geral da República em ato interventivo da União nos Estados. Por quê? Porque a outra representação de inconstitucionalidade só veio com a emenda constitucional número 16 de 65. Então, ela não existia. Tá certo? Então, essa lei 4337 de 64, ela é que regulamentou o procedimento da representação de inconstitucionalidade por ato interventivo, chamado sempre abreviadamente assim, por ato interventivo. Tá certo? Então, nós temos aí essa informação para poder saber. Onde é que está a regulamentação? Tem uma regulamentação específica? Tem. E, logicamente, algumas adaptações para melhor se utilizar desse instrumento está na lei de 9868, na parte que cuida da ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, porque a representação de inconstitucionalidade não deixa de ser uma ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, que é a lei que for o ato normativo que tiver o presidente da República intervindo em algum Estado membro. Tá certo? Então, nós temos aí essa estrutura, tá toda a estrutura aí bem delineada. Tá certo? E era isso que eu queria mostrar, a primeira parte da questão, a evolução do controle de constitucionalidade concentrado no Brasil. A evolução é isso aí. Agora, nós vamos estudar o quê?
cada um desses instrumentos. Cada um desses instrumentos. Através de quê? Através de leis específicas. Quais são as leis? A 9868 e a 9882. E a 9868 nós temos aí, olha, nós temos aqui. Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Isso é a ementa da lei. E no artigo 1º diz, que cuida do capítulo 1, que diz o seguinte: da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Capítulo 1. Artigo 1º, que esse capítulo só é composto por esse artigo 1º, único e exclusivamente. Esta lei dispõe, o artigo 1º, esta lei dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Olha, por esse artigo a gente está vendo o quê? Que a lei disciplina, regulamenta o processo e julgamento dessas duas ações, duas que terminam sendo transformadas em três. Três por quê? Porque a ação direta de inconstitucionalidade são duas. A ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo e a ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo. Tá certo? Então, essa ação, esse artigo, ele indica o controle de constitucionalidade concentrado, mostrando, primeiro, ser por ação. Existe uma ação. É concentrado por quê? Porque é perante o Supremo Tribunal Federal. É perante o Supremo Tribunal Federal. Tá vendo? Por ação, perante o Supremo Tribunal Federal. Para atacar o quê? Ato normativo ou lei federal, ou lei federal, estadual, o que for. Lei ou ato normativo. Certo? Então, nós temos o que aí? E lei ou ato normativo de forma como? De forma abstrata. De forma abstrata significa dizer que se trata de um controle chamado também de objetivo, conhecido como objetivo. Por quê? Porque ele vai se dirigir exatamente contra o poder, a norma em abstrato. O poder não, a norma em abstrato, tá certo? Aí, seguindo, minha gente, vem o capítulo 2. Aí o capítulo 2 cuida de quê? Da ação direta de inconstitucionalidade. Certo? Da ação direta de inconstitucionalidade. Aí esse capítulo é subdividido. Primeiro, seção 1, da admissibilidade e do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. E vem, depois dessas informações, vem o artigo 2º da lei. O artigo 2º diz o quê? Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Podem propor, olha, podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Nós estamos trabalhando com o quê? Sujeitos do processo. Sujeito o quê? Sujeitos do processo, elemento subjetivo da demanda. Elemento subjetivo da demanda indica quem? Legitimado. Aqui, legitimado aonde? No polo ativo. Sujeitos ativos. Legitimados ativos. De quê? Da ação direta de inconstitucionalidade. E quem são? Olha, aí vem, olha, aqui é aquilo que veio proclamado na Constituição. Isso aqui repete a Constituição. Quem são os legitimados ativos de uma ação direta de inconstitucionalidade? Presidente da República, 1. Mesa do Senado Federal, 2. Mesa da Câmara dos Deputados, 3. Mesa da Assembleia Legislativa, ou mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 26 assembleias e a Câmara Federal, 27. O governador de estado ou governador do Distrito Federal, mais 27. Então, 27 com 27, 54, 54 com os 3 primeiros presidentes, mesa do Senado, mesa dos deputados, 54, 59. Procurador-Geral da República, 60. Só aí nós temos 60 legitimados nesses 6 incisos. Hoje, 60 legitimados. Aí vem depois. Olha quem? Aí aqui vem a sociedade civil, olha, todinho. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 61. O partido político com representação no Congresso Nacional, 33 hoje. 61 com 33, 94. Hoje assim.
Só até o inciso 8º, 94. E inciso 9. Confederação sindical. Meu Deus, quantas confederações sindicais tem no Brasil? Dezenas, não sei nem dizer quantas. E entidade de classe de âmbito nacional. Mais outra leva enorme. Dezenas, associações de âmbito nacional. Entidade de classe aqui são as associações de âmbito nacional. Aí, para eu citar aqui só duas, que é da área, para ficar que é conhecida, a Associação do a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e a MP, a Associação do Ministério Público Nacional. Pronto, para citar aqui duas só duas. Imagina o restante, quantas são. Então, a AMB, a MP, essas são associações de âmbito nacional e associações de classe, entidades de classe de âmbito nacional. Para ficar aqui em dois exemplos, para a gente que é mais ligado à área jurídica, mais conhecida, certo? Então, para vocês terem uma ideia de como cresceu o poder da sociedade civil. Por quê? E os interesses regionais, locais, com mesa de assembleias e mesa dos e governadores de estados sendo legitimados. Só aí nós temos 54 legitimados. Não é? 54 legitimados com os interesses os mais variados aí possíveis. Não é? Tanto é que foi dado poder, legitimidade, tanto à mesa da Assembleia como ao governador do Estado. Uma hora o governador pode ter interesse e a Assembleia não ter. Outra hora pode ser da Assembleia e o governador não ter. Os dois têm para ir autonomamente ao Supremo Tribunal Federal ver declarada a inconstitucionalidade de uma lei, de um ato normativo ou de uma lei. Tá certo? Só aí vocês vejam o grande conflito de interesse que pode existir. Bom, aí vem da sociedade civil, o Conselho Federal dos Advogados do Brasil, tá? E os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Como nós temos uma quantidade enorme de partidos políticos com representação no Congresso Nacional, nós temos aí 30 e tantos. Imagine aí o conflito de interesse, o jogo pesado político de interesse que nós temos aí nessas legitimidades. E, por último, as confederações e as entidades de classe. Aí vocês vejam que a sociedade civil ficou expressivamente representada. Não é isso? Expressivamente representada. Bom, minha gente, eis aí. Professor, Opa, pode dizer. estudando recentemente, eu até vi que esse rol ainda tinha sido, o STF ainda ampliou o rol para entidades de classe que representam minorias. Sim. E para associações de segundo grau. Ainda, ele está incluindo na categoria de entidades de classe, certo? De âmbito nacional, essas associações, tá certo? Então, aí é uma amplitude que ele está dando a essas entidades de classe de âmbito nacional. Por quê? Porque, olha, você veja como é interessante. Às vezes, uma entidade dessa, na hora que ele reconhece essa legitimidade aí, pode não ser de âmbito nacional, mas pelo objeto, que é exatamente questão de minorias. Já se sabe que existe um interesse a ser protegido em todos os estados da federação. Né? Então, ele está dando uma legitimidade aí, ampliando essa legitimidade, que tem a questão também da pertinência temática. Né? É uma entidade de classe que, quando se trata dessas entidades de classe, da confederação, das confederações, é preciso que exija aí, vem muito boa pergunta para eu informar esse dado, né, que eu não tinha falado. É preciso que exista a chamada atendimento ao requisito da pertinência temática. E o que é a pertinência temática? Que uma entidade dessa só pode ser legitimada na defesa de um interesse que seja de seus próprios membros, tá certo? De seus membros, de seus integrantes, de seus interessados, aqueles que estão definidos. Olha aquela história da entidade de classe na defesa dos direitos de seus membros, de seus filiados e assim por diante. Então, nós estamos aí diante de uma situação interessante que esse reconhecimento aí é inclusive interessante verificar, estudar essa nova legitimidade,
porque ela se dá mais pelo objeto, que é um direito um direito difuso que está sendo reconhecido aí, entendeu? Essas entidades sempre são de defesa de direitos de seus membros, de seus associados, daqueles que estão inscritos, sempre é nesse sentido. Só que essa daí é uma legitimidade que nasce mais pelo direito que é difuso. Quer dizer, a questão relativa à questão de gênero, a questão de raça, a discriminação disso, daquilo, aquilo outro, não é uma questão de um direito pessoal, de um direito subjetivo, individual. Isso é uma questão de toda a coletividade, entendeu? Essa legitimidade aí, inclusive, é muito importante, interessante estudá-la, porque ela vem calhar com a ideia que a gente sempre divide aqui as associações em associações de defesa de direitos difusos e associações de defesa de direitos coletivos em estrito senso ou de individuais homogêneos, tá certo? No momento em que se tem a possibilidade nos individuais homogêneos de divisibilidade desse direito, mas nos difusos e coletivos em estrito senso não tem, mas nos coletivos em estrito senso é preciso que seja uma entidade de classe, é preciso que seja no direito coletivo estrito senso, é preciso que seja uma entidade de classe, é preciso que seja a categoria, o membro, né? Então, essa coisa é diferente da legitimidade, por exemplo, que nasce de uma entidade dessa de direitos difusos, certo? De direitos difusos. Então, tem essas associações, tem esse aspecto que é muito interessante o Supremo estar reconhecendo essa legitimidade e ampliando a pertinência temática, aí não vem pelo interesse da classe, mas vem pelo interesse da coletividade. Isso é muito interessante, é muito importante. Você veja, um assunto desse precisa ser aprofundado, é coisa nova, precisa ser analisado. Por que é que o Supremo reconhece uma legitimidade dessa? É uma entidade que não é sequer nacional. E o Supremo, a Constituição não exige de âmbito nacional. Primeiro, vamos ver se é de âmbito nacional. Segundo, que direito está sendo protegido? É de seus membros, de seus associados, certo? Terceiro, que natureza de direito é essa? É direitos realmente divisíveis, quantificáveis, ou é direitos indivisíveis e quantificáveis? Aí nós estamos diante de quê? De um direito difuso. O direito difuso é de toda a coletividade. Então, é possível que o Supremo esteja dando, vamos aprofundar isso daí, é importante, para quem quiser estudar, olha, um tema fantástico para TCC, que é saber por que é que o Supremo, aí vamos para o julgamento, analisar por que é que o Supremo deu legitimidade, ampliou essa legitimidade das associações de entidade de classe numa associação que não na defesa de seus associados, mas sim de um direito difuso, que não tem nem muito associado, que não está em todo o território nacional. Então, como é que vai ser dado isso? E aí seria por um direito difuso, que num direito difuso você não pode dividir. Não existe um interesse a defesa da coletividade como um todo da nação no estado A, B, C, D. Né? Ou o interesse só das pessoas A, B, C, D, porque fundaram uma associação na defesa deles. A questão de raça, de gênero, disso, daquilo, aquilo outro, é uma questão da coletividade. É um direito que talvez esteja aí mais voltado para o difuso ou de um coletivo estrito senso, na pior das hipóteses. Né? Então, olha, como isso é rico. Você veja qualquer ponto aqui que se colocar de exigência de profunda reflexão. Eu estou colocando essas legitimidades aí, nossa, essas legitimidades aí podem ser trabalhadas da forma as mais aprofundadas possível. E esse tema, pertinência temática, é muito interessante. Diz pertinência temática só com relação aos interesses daqueles membros daquela categoria, daqueles associados, daqueles filiados à classe, ou pertinência temática diz respeito ao interesse da coletividade? Olha, toda essa questão volta à tona, e é muito importante e interessante esses aspectos aí, tá certo?
É como, por exemplo, em mandado de segurança coletivo, não existe legitimidade existe aos partidos políticos, e o Supremo chegou a estender ao parlamentar. E não está na lei, nem na Constituição, nem na lei que regulamentou, nem na Constituição. E o Supremo já reconheceu a legitimidade ao parlamentar. Quando o parlamentar está lutando no mandado de segurança pela defesa dos interesses da coletividade. Olha aí, tá vendo? Ou por interesses da defesa do programa do partido, da ideia partidária, tal. Por quê? Porque nós temos aí uma questão de indivisibilidade no que tange ou ao grupo, categoria ou classe, que seria aí, o grupo seria um grupo político, um partido político, e cada partido político tem uma unidade de objetivo, né? Pode variar com relação a cada partido político diferente, mas cada um deles tem seu interesse voltado para a unidade do que ele vai defender. Então, o Supremo reconheceu a legitimidade de parlamentar nesse sentido. Veja como é interessante. Reconheceu pelo direito que se busca e não pelo interesse de seus membros. E a legitimidade da Associação da Defesa de Direitos Difusos está posta dessa forma. E o Supremo, fazendo isso, está atendendo a essa estrutura que nós estamos estudando aqui. Uma coisa é defender interesse difuso, que não precisa se exigir pertinência temática com relação aos interessados em si, pessoas, o interesse subjetivo de cada um, levando em consideração que todos, ou toda coletividade, ou um determinado grupo, categoria ou classe, tem como objetivo a defesa daquele tipo de direito. É essa a visão que se deve ter. Tá certo? Muito bom, muito interessante. Beleza, vamos aqui olhar agora. Veja aqui agora o artigo, o quê? O artigo 3º. O artigo 3º, ele é como se fosse, correspondesse lá ao artigo, hoje, 319, parece o artigo dos requisitos da petição inicial, né? Nesse artigo, né, nós temos o quê? Os requisitos da petição inicial, tanto no Código de Processo Civil, no artigo 319, como aqui no artigo 3º, logicamente, é a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade, né? Da ação direta de inconstitucionalidade. E na ação direta de inconstitucionalidade, o que nós temos? Nós temos aqui exatamente como requisitos que diz a petição inicial indicará. É como se estivesse dizendo, são requisitos da petição inicial, na forma do que diz o artigo 319 do atual Código. Aliás, o artigo 219 também, hoje, resumiu. A petição inicial indicará. Aí diz o juiz a quem é dirigido, o nome das partes, os fatos e os fundamentos, pedido com suas especificações. Nesse artigo 3º diz o quê? A petição inicial indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido e em relação a cada uma das impugnações. E o pedido com suas especificações. Olha, o que foi que o artigo aqui se preocupou? O artigo se preocupou que a petição inicial trouxesse o objeto específico desta demanda. Agora, os outros requisitos da petição inicial estão lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. O legislador não ia repetir aqui o artigo 319. Ele diz o seguinte: eu vou repetir o quê? O objeto dessa ação. Por quê? Porque o objeto dessa ação é o que indica exatamente a natureza do instituto jurídico. Não me esqueçam isso, é o objeto dos institutos jurídicos que indicam sua natureza jurídica, que identificam o instituto jurídico e assim por diante, como eu já venho falando isso há bastante tempo, né? E o pedido com suas especificações. Bom, com relação aos sujeitos no polo ativo, nós vimos que o artigo 2º já indica, certo? Então, o legislador não ia repetir aqui. Com relação ao nome das partes, quem são as partes? Bom, com relação ao sujeito ativo, é o próprio artigo 2º que indica.
Com relação ao sujeito passivo, com relação ao sujeito passivo, nós vamos ver, ainda daqui para o final da ação, que nós vamos encontrar o sujeito passivo em algum lugar, tá certo? Aí, ainda como requisitos da petição inicial, olha, prestem atenção, esse artigo 3º, certo? Ele cuida de uma questão formal, certo? E de uma questão material. Ele cuida em indicar a questão formal, como é a petição inicial. Logicamente, não diz todo, porque você tem que buscar lá no artigo 319 do Código de Processo Civil os demais requisitos da petição, tá certo? Mas ele se preocupou com um dos requisitos da petição inicial, que está lá no artigo do Código de Processo Civil. O artigo de Processo Civil só faz dizer que a petição inicial deve trazer um dos requisitos, os fatos e seus fundamentos jurídicos, não é? A prova com que se deve demonstrar esses fatos. Olha, isso o legislador, repara, o código é um código, ele se presta a todo tipo de ação. Quando se tem uma ação disciplinada em lei própria ou dentro do próprio Código de Processo Civil, onde tem um título sobre as ações especiais, chamado de ritos especiais, procedimentos especiais, etc. Certo? O que nós temos ali? Nós temos os objetos específicos daquela ação. Por isso que elas são denominadas de especiais, porque os objetos estão definidos naquela parte. O Código de Processo Civil do 319, ele dá uma definição bem genérica para poder se encaixar toda espécie de demanda. Agora, quando existem demandas que estão regulamentadas por lei, é o caso desta demanda aqui, ela precisa ter, se foi regulamentada em lei, ela deve ter um objeto próprio. Esse objeto próprio é o que eu vou identificar. E aqui está identificado. Através de quê? Através, exatamente, o que é que eu tenho que trazer na petição? Demonstrar o dispositivo de lei. Olha, eu tenho que declarar a inconstitucionalidade de quê? De lei ou de ato normativo. Então, eu tenho que trazer a lei ou o ato normativo. E o que mais? Os fundamentos jurídicos do pedido. Olha, o que é que se traz? O que se traz, em regra, é a norma positivada, a norma posta. Isso é direito objetivo, é o direito posto, olha aí. E os fundamentos jurídicos do pedido. Os fundamentos jurídicos, qual é a inconstitucionalidade que eu vou trazer, argumentar, sustentar, fundamentar? Fundamentos jurídicos. Em relação a cada uma das impugnações. Em relação a cada uma das impugnações, por quê, professor? Pelo seguinte, ou você declara a inconstitucionalidade da lei como um todo, uma espécie de inconstitucionalidade formal da lei, ou você declara, ou quer que seja declarada a inconstitucionalidade de um artigo, de 2 artigos, de um artigo de um artigo da lei, parágrafo de outro artigo, inciso de outro artigo, e assim por diante. Aí, com relação a cada um, eu tenho que dizer porque é a inconstitucionalidade de cada um deles. Se eu arguir uma lei de 50 artigos, professor, se eu arguir 20 inconstitucionalidade, eu vou ter que justificar as 20 inconstitucionalidades. Fundamento jurídico do pedido em relação a cada uma das impugnações. O que é em relação a cada uma das impugnações? É a lei ou ato normativo impugnado. Cada artigo, ou a lei, ou cada artigo da lei que eu disser, é uma impugnação. E essa impugnação, eu tenho que dizer, tenho que justificar qual é o fundamento. E o pedido com suas especificações. Então, o pedido com suas especificações é o quê? Que seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos tais, do parágrafo tal do artigo tal, do inciso tal do parágrafo tal do artigo tal, e assim por diante. Pedido com suas especificações tem esse sentido, tem esse dado, essa informação. Ok? Muito bem. E no parágrafo único diz: a petição. Querendo dar um espirro aqui. A petição inicial acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, petição inicial acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em 2 vias, isso é no processo ainda físico, né? A previsão do processo, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Se você declara a impugnação, a inconstitucionalidade, se você quer uma inconstitucionalidade, por exemplo,
Professor, preciso de documento. Se eu trago a lei e o ato normativo não é suficiente? Depende. Se você argui a inconstitucionalidade de forma, constitucionalidade de forma é o quê? É que a lei não passou por todos os pelas duas casas legislativas, teve uma que reformou e não voltou para outra, sei lá, um defeito desse. É chamado defeito, vício formal. Não é? Muito bem. Nessa hipótese, eu tenho que trazer a prova documental para dizer como é que foi o andamento do projeto de lei, para poder eu dizer que, de acordo com o que está descrito naquela certidão que eu solicitei do Congresso Nacional, do Senado, da mesa do Senado, da mesa da Câmara, etc., está se vendo que, de acordo com a Constituição, de acordo com o regimento interno, ela não foi obedecida o processo legislativo como imposto pela Constituição, certo? Como imposto pela Constituição. Repare que determinadas formas que os regimentos exigem, nem sempre o Supremo se mete. O Supremo só se mete quando a exigência é aquela que está dentro do processo legislativo na Constituição, certo? Tem muitas formalidades lá que não são obedecidas e por isso não são inconstitucionais, não. Por quê? Porque são formalidades internas da Câmara, do Senado, certo? Ou do Congresso, prevista apenas no regimento, tá certo? Então, é preciso ter cuidado para não se iludir que o processo legislativo não foi obedecido de acordo com o regimento. É só aquilo que do regimento consta do regimento e que consta da Constituição Federal também, tá certo? Ou que não consta do regimento e consta da Constituição e não faz parte do regimento, uma situação dessa, ok? Então, nessa situação, você tem que provar o quê? Você tem que provar o vício. Você só prova o vício exatamente trazendo um documento que demonstre essa circunstância, certo? Então, são essas situações, certo? Que a gente precisa trabalhar de forma a que se entenda toda a linguagem, alcance e se tenha compreensão do Instituto Jurídico, tá certo? Então, nós hoje vamos ficar por aqui, que não dá tempo para trabalhar mais, né? Vamos ficar por aqui para se trabalhar. Hoje é que dia? Hoje é segunda, né? Então, na próxima sexta-feira, se Deus quiser, a gente já vai trabalhar exatamente já o texto da lei a partir do artigo 4º, né? A partir do artigo 4º a gente trabalha. E hoje a gente fica aqui nessa parte do sujeito, né? E do objeto desta ação. O objeto dessa ação, olha, a lei, o ato normativo. São os dois instrumentos da ordem jurídica, lei e ato normativo, que têm uma relevância extraordinária nesse tipo de ação, que levam a se identificar o próprio objeto da demanda. Logicamente, se trabalhando aí com a ideia dos fundamentos jurídicos dessa inconstitucionalidade que está se alegando. Tá certo? Muito bem. Então, a gente fica por aqui. Sexta-feira próxima. Daqui para sexta, se Deus quiser, eu já tenho distribuído as notas, se Deus quiser, porque eu estava corrigindo da turma da noite, eu já comecei a corrigir da turma da manhã, e essa semana eu termino, se Deus quiser. E também, acredito, já nessa próxima aula,